Que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família. Abra a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 16, isto é, 15. Êxodo capítulo 15, a partir do verso 22. É muito bom estarmos aqui, né, queridos? Alguns com muita alegria, outros mais ou menos, parece ter uma cama amarrada ainda aí. Brincadeira, né, irmãos? Todo mundo aí firme e forte. Êxodo 15, a partir do verso 22, você deixa a Bíblia aberta ou acessada. E por enquanto agora já o texto está aí no telão. Veja aí. Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho, e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim, chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Muito bem, queridos, a palavra de Deus é maravilhosa. E eu gostaria de tirar algumas lições aqui desse texto. Ele vai mais além, e à noite eu vou continuar, sobre passando pelos desertos da vida. Não sei quantos aqui já leram o livro ou assistiram o filme O Peregrino, tá? Então a gente recomenda. É a história de um cristão que tem a sua jornada em direção ao céu, né? Sua jornada aqui na terra, indo em direção ao céu. E ele passa por muitas provações, muitas lutas, muitas dificuldades. E é interessante, não é? A caminhada dele rumo ao triunfo de glória, para se encontrar com o Rei dos Reis. E isso ilustra bem realmente o que nós estamos fazendo aqui, irmãos. Pedro disse que nós somos peregrinos aqui. Estamos de passagem, queridos. Eu sei que todo mundo sabe disso, mas às vezes a gente esquece, né, irmãos? Esquece que nós vamos deixar tudo e todos aqui, né? A gente não quer que chegue logo esse dia, não, né? A gente quer ficar o máximo possível, né, queridos? Mas um dia chega, ou pela morte ou pela volta de Jesus. Então nós estamos nessa jornada, irmãos, nessa trajetória. E aqui, queridos, a Bíblia é muito clara, e Jesus deixou isso muito claro, não é um paraíso. Nós não estamos no paraíso, nós não estamos num parque de diversões, nós não estamos numa colônia de férias, queridos. Nós estamos num mundo terrível, cheio de lutas, dificuldades, aflições. Há muito engano, muita mentira, muita corrupção, muita violência, há muita coisa ruim neste mundo, queridos. A gente, né, acabou de orar pela Turquia aí, realmente é difícil, né? Nós temos nossos problemas aqui também,
Nós temos um câncer no Brasil, que se chama corrupção. Ai, irmãos, nós estamos aqui neste mundo vivendo, nós vamos ficar reclamando e... Não. Nós temos que buscar Deus, enfrentar as lutas, as provações. Cristão vai enfrentar perseguição, cristão vai enfrentar injustiças, muitas provações. Irmãos, a gente não pode esquecer uma coisa: o cristão verdadeiro, crente em Cristo, foi selado pelo Espírito Santo. Isto é, o que é esse selo? Propriedade exclusiva de Jesus. Fomos selados, mas não fomos blindados. Não fomos blindados, queridos. Tem até um livro falado de casamento blindado, mas nós não somos blindados. Nós vamos enfrentar as lutas e dificuldades. E ai de nós se não estivermos vigilantes, obedientes à palavra de Deus. O povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito e logo em seguida experimentou algo maravilhoso, que foi a abertura do Mar Negro. Vermelho. Não foi o Jordão não, queridos? O Jordão foi depois com Josué. A gente vai chegar lá na leitura, né? Então, que experiência maravilhosa, queridos. E o povo se alegrou, Miriam, com as mulheres, não é? Um cântico maravilhoso. Oh, glória! Todo mundo dizendo. 3 dias de caminhada. Só 3 dias e a coisa muda de figura. A situação se reverte. Aquele louvor, aquela adoração acaba. Por quê? Porque o povo não encontrou água. E quando encontrou, a água era aquela delícia, né? Fresquinha. De repente estava fresquinha, mas a coisa estava feia. Queridos, nessa caminhada aqui, e especialmente nessa experiência, que eu quero tirar algumas lições. Essa passagem pelo deserto, essa caminhada. E aqui, a primeira lição que eu tiro aqui, irmãos, para nós hoje, é que nos desertos da vida, eu e você, vamos enfrentar muitas provações. Pastor, todo mundo sabe disso. Às vezes esquecemos. Verso 22. Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho, e eles foram para o deserto de Sur, caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber a água de Mara porque eram amargas. Por isso aquele lugar se chamou Mara. Quem já tomou chá de boldo aqui? Que delícia! Faz bem, não é, irmã? Mas ninguém quer tomar, irmãos. Ninguém quer tomar. O troço é ruim mesmo, hein? Vou te contar. É fel. Você imagina você sedento. E aí quando pega aquela água, você não, de tão amarga, eles não conseguiam tomar. Era muito, muito amarga. E aí, queridos, o que eles fazem? Daqui a pouco eu vou falar sobre murmuração.
Veja bem, queridos, a primeira, lógico, teve aquela provação ali antes do Mar Vermelho, claro que teve, mas assim, eles começam a enfrentar as dificuldades, porque talvez muitos pensaram assim: nós vamos para Canaã, e vai ser uma trajetória maravilhosa, vai ser só vitória. Espera aí, do ponto de vista de Deus né? Mas do ponto de vista humano, você vai ter derrota, você vai ter de lutar, você vai ter dificuldade, enfim, não é só vitória, né? Porque tem uma mensagem aí, que vocês sabem, que é só vitória. Vitória daqui, vitória dali, conquista e tal. Não é assim. Não é bem assim. Caminhada com Jesus é vitoriosa, do ponto de vista espiritual, de Deus. Não do ponto de vista humano, material, físico, nem sempre. Nem sempre. Então nós vamos enfrentar provações. Eu e você, a sua família, você, seus amigos, seus colegas, seus filhos, vão enfrentar provações. Nós vamos enfrentar amarguras na vida. Nós vamos provar de águas amargas, duras decepções muitas vezes. Moody, no seu comentário, ele diz assim: a essa altura o povo de Deus era uma multidão desorganizada, briguenta e sem fé. Ele continua: aquele povo tinha que ser moldado em uma nação capaz de servir a Deus. E eu concordo com ele. Por isso o verso 25 diz: ali Deus os provou. Deus ia utilizar-se de provações para preparar aquele povo, para servi-lo. Deus não fez uma aliança com o povo, irmãos, e depois, mais à frente, a gente vai ver isso, e fez aliança e acabou. Não, Deus foi preparar o povo para honrar a aliança que ele tinha feito com ele. Mas o povo não entendia, tinha dificuldade de entender que Deus ia trabalhar através das provações. E uma citação do Hernandes Dias Lopes diz assim: o sofrimento do cristão não é um acidente de percurso, está na agenda de Deus para nós. É difícil, né, a gente entender que está na agenda de Deus passarmos por provações. O apóstolo Pedro diz: qual é a novidade? Ele fala assim, né? Que surpresa é essa? Ele está falando de provações. Vocês passando pelo fogo. Que surpresa é essa? Não é nenhuma surpresa. Vocês deveriam saber disso. Estar conscientes disso. Que nós vamos passar por provações aqui neste mundo. Mas às vezes a gente sabe, mas não consegue, né, aceitar e harmonizar as coisas. Um Deus amoroso, poderoso, que permite que passemos por provações. É muito importante, irmãos, outro dia eu vou tratar especificamente sobre isso, a diferença de tentação e provação. Tentação não vem de Deus, vem do diabo, para nos derrubar, para nos fazer cair. Provação é diferente, vem de Deus. Ele nos prova, para quê? Para nos dar maturidade, crescimento na vida espiritual, para nos levantar, para nos fazer frutíferos. É isso que a gente precisa entender, queridos. Por exemplo, a experiência de Marta e Maria.
que tinha um irmão chamado Lázaro. Como harmonizar, e isso foi conversado no episódio, você vai ver, como harmonizar o amor de Jesus, porque era uma família amada por Jesus, frequentava a casa deles, como harmonizar a enfermidade de Lázaro, a não chegada de Jesus a tempo para socorrer o amigo, a morte. Como entender o amor de Jesus por aquela família, se nada disso aconteceu? Se aquele homem ficou enfermo, e ele não foi lá, nem para o sepultamento. Às vezes nós temos essa dificuldade de harmonizar o amor de Deus, o poder de Deus, as ações de Deus, os atributos de Deus, com o nosso sofrimento, com as coisas que nós passamos, as lutas que passamos. Como harmonizar a ordem de Jesus aos discípulos de atravessar o mar, se eles estavam enfrentando tempestade? Por que Jesus, que sabia, mandou a gente atravessar esse mar? E nos empurrou, literalmente, nos forçou a atravessar, para eles aprenderem na prática. A gente sabe muito na teoria, queridos, mas na prática é na provação. Na provação é que nós vamos demonstrar. Aquelas duas casas construídas, uma sobre a rocha, outra sobre a areia, é na provação que nós vamos ver quem é quem tem alicerce, quem está fundamentado na palavra, quem é obediente. É nessa hora, queridos, porque senão vai ruir. Quem tem só aparência, espiritualidade aparente, vai ruir. Nós, às vezes, temos essa dificuldade de entender como Deus pode nos amar, e ao mesmo tempo nós temos que beber o cálice amargo, ou águas amargas do sofrimento. Deus quer nos ensinar, irmãos. Deus quer nos preparar. Deus quer nos fazer fortes. Tiago, capítulo 1, verso 2 a 4, você conhece bem também. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Tenha por motivo de alegria, hein? O que Tiago está dizendo, gente? Que negócio é esse? Motivo de alegria. Passarem por uma não, por várias. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz o quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Olha só o propósito de Deus, irmãos, de nos fazer a imagem de Jesus, de nos fazer crescer. Queridos, é muito importante a maturidade cristã. Não é só a igreja de Corinto que era composta de criancinhas, não. Gente que bebia leite, que deveria estar comendo um alimento sólido, mas eram crianças. Há muitas crianças nas igrejas, gente que não cresceu, que não evoluiu na vida cristã, na vida espiritual. Ela se contenta com leite, com a mamadeira, e não tem maturidade para enfrentar as dificuldades.
Então, queridos, vamos entender que as provações de Deus são pedagógicas. Quando você estiver passando por uma provação, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer me ensinar com essa provação? Não é à toa, não é coincidência, não é... Deus dirige a nossa vida, ou cremos ou não cremos, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Ou cremos ou não cremos, irmãos. Então, se Deus tem um propósito, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Às vezes a pessoa fala assim, está em pecado. É fácil dizer, irmão está em pecado, passando por aquele problema, está em pecado. É fácil apontar dedo, né, irmãos? Deus está trabalhando, irmãos. Deus pode estar podando a gente. Então é importante, irmãos, entender que Deus está nos preparando. Diante das lutas e dificuldades, Ele está nos moldando. Deus queria preparar aquele povo de Israel durante aquela peregrinação no deserto. Mas muitos não estavam entendendo. Então, no deserto da vida, meu irmão, minha irmã, nós vamos enfrentar muitas provações. Não sei quais ou quantas você está enfrentando, mas saiba disso, tenha certeza disso, que Deus está preparando você. Deus tem algo mais profundo com você, na sua vida, de alguma forma. Isso não é conversa não, irmãos. Isso é realidade, é a palavra de Deus. Segundo lugar, nos desertos da vida, não devemos nunca murmurar. E esse foi um problema sério, queridos. O verso 24 diz, o povo murmurou contra Moisés, dizendo, o que vamos beber? Não foi assim, Moisés, nós estamos sem água, o que vamos beber? Não foi assim não, irmãos. Murmuração não é conversa assim não. Tinha muita gente ali que só Jesus, só a graça de Deus. E você vai ver que mais de 10 vezes o povo murmurou contra Moisés e contra Deus. Mas é algo terrível. A primeira foi ali já antes do Mar Vermelho. E depois, agora a segunda foi aqui em Mara. Agora você vai caminhando aí com o povo no deserto, você vai ver muitas murmurações. Acusando Moisés e, consequentemente, acusando o Senhor. Porque Deus é que colocou Moisés ali na frente. Você imagina quantas vezes a liderança de Moisés foi questionada, irmãos. Quantos gostariam de estar no lugar de Moisés? Mas não foram chamados para isso. Foram questionados. Ele foi questionado muitas vezes, irmãos. Não era perfeito, mas murmuração sem fundamento, sem razão. Eram provocações, eram queixas. As pessoas inconformadas faziam reclamações, sarcasmo, difamação. Tudo isso envolve a murmuração. E eles chegam a dizer, teria sido melhor ficar lá no Egito. O povo ficou mais de 400 anos lá, escravizado, não aguentava mais, era melhor ficar lá. O casamento, primeira dificuldade, não devia ter casado. Esse troço que Deus mandou para mim. Foi você que escolheu, não? Agora, meu irmão, não adianta reclamar o leite derramado não, querido. Vai na luta, meu irmão, vai na luta. Por que eu me mudei? Por que eu comprei? Por que?
E aí começa. Às vezes nem orou. A verdade é essa, né? Às vezes nem orou. Não perguntou para Deus. Ué, você me perguntou? Se fosse Deus. Você me perguntou isso para fazer? Você tomou essa decisão sozinho. Você quis, você achou, você consultou seu coração, que é enganoso. Ah, eu senti. Sentiu? Que negócio é esse sentir? Base na palavra de Deus. Quarta-feira passada nós falamos sobre isso. Base na palavra de Deus. Irmãos, murmuração. Tiago 5:9 diz assim: irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. 1 Coríntios 10:10. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Filipenses 2:14a. Façam tudo sem murmurações, nem discussões ou contendas. Irmão, minha irmã, a murmuração deve ser tirada da sua vida. Corta isso. Isso não me pertence. Não posso fazer isso, porque murmuração revela falta de gratidão a Deus, revela falta de fé, revela falta de visão, revela falta de temor e reverência a Deus, revela falta de sabedoria, falta de maturidade cristã. É isso que revela a murmuração. Murmuração nos leva a desgraças, irmãos. Murmuração abre a porta da nossa vida para o inimigo ter brechas para entrar na nossa vida, para fazer algum estrago. Murmuração. Então corta isso. Dê glórias a Deus. Louve o nome do Senhor. Senhor, não estou entendendo. Senhor, não estou alcançando o teu propósito. Senhor, a coisa está feia, está doendo. Eu não, mas glorificado e exaltado seja o teu nome. Amém, irmãos? Vamos fazer isso mesmo, hein? Porque Deus não está indiferente. Deus se incomoda conosco. Deus se preocupa conosco. Ele está guiando nossa vida. Ou será que não cremos que Ele está guiando a história da nossa vida? Terceiro lugar, nos desertos da vida, devemos recorrer a Deus em oração. Parte 25, o versículo 25, a parte A, diz assim: então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira, isto é, a árvore, nas águas, e as águas se tornaram doces. Preste atenção, irmãos. Enquanto o povo murmurava, o que Moisés fez? Foi orar. Foi recorrer ao maior poder disponível para Deus, para nós, para receber as bênçãos do Senhor, que é a oração. Oração. Eu fico pensando, irmãos, se aqueles murmuradores substituíssem a murmuração por oração, como é que seria? Que coisas maravilhosas eles iam experimentar, muito mais do que experimentaram. Ah, queridos, suas vidas teriam sido transformadas. Eles não iam morrer no deserto. Aquela geração incrédula. Suas amarguras seriam curadas. Então Moisés foi um homem de oração no meio daquele povo. Já falei aqui, vou repetir. Calcula-se por volta de
3 milhões de pessoas. Gente, não é 1.000 pessoas, não. Só de homens considerados, vamos dizer assim, prontos para o trabalho, até para as forças armadas, né? No caso para servir, como era considerado, ali não tinha um exército ainda, mas 600 mil, com mulheres, crianças, calcula-se, que não temos um número certo, 3 milhões de pessoas. Você imagina 3 milhões de pessoas sedentas, murmurando talvez, não creio que todas estavam murmurando. Você pode imaginar isso, irmãos? E aí Moisés não se desespera, ele recorre à oração. Pede a Deus a solução. E fala com o seu pai do seu problema, da sua dificuldade. Ah, irmãos, como é importante isso. Às vezes a pessoa fala assim: o nosso último recurso é a oração. Mas último? É último? Deve ser o primeiro. A oração deve ser no início, durante e até o fim. Oração. Confiar no Senhor. Irmãos, Deus tinha acabado de abrir o Mar Vermelho. Eles tinham caminhado mais ou menos uns 80 quilômetros. E na primeira dificuldade, em vez de confiar, eles tinham visto, gente, Moisés sendo usado por Deus para abrir o Mar Vermelho. Aquela parede, a Bíblia usa essa expressão, parede, aliás é muro de um lado e de outro. Gente, essa água congelou? Não, está ali, a gente está vendo que não está congelado, mas está parado ali, a água parou. Não é espelho não, gente. Eu acho que dava para até ver um peixe lá. Tinham acabado de ter essa experiência. E agora murmura. Mas aquele homem, criticado, acusado, aquele homem tinha intimidade com Deus, irmãos. Ele vai para a oração. Ele vai clamar ao Senhor. Ele pede o socorro de Deus. Ele pede uma saída para Deus. Senhor, preciso de uma solução. Eu estou aqui, num beco sem saída. Senhor, preciso de uma solução. E eu creio que o Senhor vai mandar. Irmãos, diante dos problemas, dificuldades da nossa vida, nós precisamos crer que Deus tem solução. Se Ele tem um plano, se Ele se utiliza de provações, então, é porque de alguma forma Ele quer me dar uma experiência mais profunda. Então eu tenho que orar, eu tenho que crer que Deus vai responder a minha oração. Moisés tinha intimidade com Deus, irmãos. Êxodo 33, 11, a parte A, diz assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala. Irmãos, às vezes é difícil entender isso, né, irmãos? Alcançar essa intimidade que Moisés tinha com Deus. Essa proximidade que ele tinha, face a face, intimidade com Deus, vida de oração, vida de temor, de comunhão.
vida totalmente entregue ao Senhor, que os outros não tinham, irmãos. Você lembra lá em Números capítulo 12, quando dois irmãos de Moisés, quem foram? Miriam e Arão, acharam que, peraí, Deus só fala através de Moisés e nós. E eles tinham cargos importantes dados por Deus, profetisa, sacerdote. Não, mas, poxa, só fala com Moisés? Que negócio é esse? Irmãos, ciúme é coisa séria, inveja é coisa séria, que a gente não, às vezes nem classifica como pecado. O que tem um ciúmezinho, vaidade, né? Inveja, o que tem inveja? E aí, queridos, é interessante o texto, depois você lê devagar, vê se quando estou citando esse texto. Deus ouviu, diz o texto, Deus ouviu a conversa deles. E aí, o que fez? Vem cá, vocês dois aqui, ó, na tenda do encontro. Que negócio é esse? Agora são minhas palavras, tá? Por favor. Que negócio é esse que vocês estão fazendo? Criticando o meu servo Moisés. Com os outros eu falo através de sonhos, visões, mas ele eu converso face a face. Que negócio é esse? Eu fico imaginando a situação dos dois. E Moisés depois teve que interceder, né? Porque Miriam ficou leprosa. Quantos dias, hein, irmãos? 7 dias para refletir. Para pensar um pouquinho. Com Ele eu tenho intimidade. E Deus repreende os dois. Como é que vocês não tiveram medo, temor de falar contra meu servo? É Deus que está dizendo, irmãos. Não é ninguém, não. Ah, queridos, intimidade com Deus não se adquire numa noite de vigília, irmãos. Num congresso, numa campanha, que nem um irmão chegou para o pastor e disse assim: pastor, eu sou coach agora, pode contar comigo. Mas como assim, irmão? Não, eu participei de um treinamento intensivo esse final de semana, agora eu estou aqui, ó, outro patamar agora sou eu, que nem Bruno Henrique, estou em outro patamar. Num final de semana, né? Você passou pelo deserto? Você passou pelo discipulado? Você tomou cálice amargo? Passou por duras provações? Você foi treinado realmente? Queridos, como é importante buscarmos essa intimidade com Deus dia a dia. Isso não acontece da noite para o dia, irmãos. Não. É uma caminhada. É uma caminhada longa. Um salmo que diz: são poucos
os fiéis. Acho que, se não me engano, Salmo 12, que eu não anotei no meu esboço, agora estou lembrando só dele. Mas são poucos os fiéis. Quem são os fiéis, irmãos? Queridos, quando passamos pelos desertos da vida, nós temos que recorrer à oração. Como Moisés cria no Senhor dos exércitos, no Deus Todo-Poderoso, o Deus que sara, que cura, que nós vamos ver à noite, na transformação daquela água, né? O Deus da providência, Ele cria, aquele que é torre forte, refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Eu creio nesse Deus, então eu vou orar com essa fé, eu vou depender de Deus, especialmente nos momentos de provação, na minha caminhada da fé, na minha jornada da vida, quando estou enfrentando os desertos desta vida. Então, nós precisamos, irmãos, recorrer à oração como fez Moisés. O salmista, Salmo 121, 1 e 2, vamos lá, vamos ler juntos? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Beleza? O Senhor do universo, Criador do céu e da terra, sustentador desse universo, Ele vem ao seu socorro. Mas quem eu sou? Não sou ninguém. Mas olha o que está dizendo, Ele vem em seu socorro. O mundo pode considerar você insignificante, mas você é filho de Deus, filha de Deus. E você tem um Pai que se compadece de você, que cuida de você, que supre as suas necessidades. Salmo 40, 1 a 3, até a parte A você conhece também, pode ser lançado aí, vamos lá. Esperei paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs nos meus lábios um cântico novo, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Glória a Deus, queridos. Olha só, Ele vai me tirar dessa situação. É Ele que tira. É Ele que me socorre. Ele vai me tirar dessa situação toda. Ele vai me segurar nas suas mãos poderosas, colocar os meus pés sobre uma rocha, firmar os meus passos. E novo cântico, não é qualquer música, não. É um novo cântico, um hino de louvor a Deus. E aí ele diz assim, muitos verão isso, vão fazer o quê? Temerão e confiarão. Olha o testemunho que você vai dar. Tem gente que não quer admitir que o crente passa por problemas. Mas ele passa. E a vida dele, a vitória dele vai ser testemunho para aqueles que estão passando por aqueles e por outros problemas. Como nós enfrentamos. Nós enfrentamos, irmãos, as mesmas lutas do pessoal aí do mundo. E às vezes mais outras, porque somos fiéis a Deus. E se não fôssemos, não passaríamos. Era fácil se livrar delas se fôssemos infiéis. E muitos fazem isso. Mas vamos enfrentar, vamos passar, e vai ser um testemunho para os nossos familiares, para os nossos vizinhos, para os nossos conhecidos, para os nossos colegas de trabalho. Poxa vida, como é que você passou por isso, rapaz?
Como é que você está enfrentando isso? Estou enfrentando. Mas, ó o sorriso. Não está murmurando. Não está reclamando de todo mundo, de todos. É fácil reclamar do Brasil, né, queridos? É fácil reclamar dos políticos corruptos, né? A gente está por aqui. Tem alguns que a gente nem consegue olhar. Desculpa, irmãos. Nem ouvir a voz. Você sabe que está mentindo. Está enganando o povo. Então, isso não pode afetar seu coração. Já falei aqui, já estou protegendo meu coração, irmãos. Porque senão eu fico angustiado, amargurado. Não posso. Sobre tudo que você deve guardar, guarde seu coração, querido. Guarde o coração. Cuidado. Quero concluir. O povo de Israel peregrinou no deserto em direção a Canaã. Nós também estamos peregrinando para Canaã celestial. E nessa peregrinação nós vamos enfrentar o deserto. Nos desertos da vida temos provações, temos muitas provações. Não devemos murmurar, mas devemos recorrer à oração. À noite vamos falar exatamente o que aconteceu, né, como aquela água foi transformada e como Deus transforma amarguras em mananciais, águas amargas em mananciais. Já vou terminar, tá? Já tocou aí algum, né, um despertador, mas eu tenho uns minutinhos ainda. Isso aí está adiantado, hein? Irmãos, os desertos, ou o deserto, faz parte da nossa jornada. Não há Canaã sem deserto. Não há Canaã sem deserto. Para chegar lá, nós vamos ter que peregrinar. Não há coroa sem cruz. Eu tenho que tomar a minha cruz. Então, se é assim que Deus determinou, é assim que Deus está agindo, por amor, então eu vou em frente. Eu vou enfrentar. E a hora de Deus agir de maneira poderosa vai chegar e nós vamos continuar glorificando o nosso Deus. Amém? Fique de pé, por favor. Vamos cantar, ter a oportunidade de dedicar ao Senhor nossos dízimos